Essa reunião serão 5 palestrantes, cada palestrante vai falar durante 5 minutos, o Pantoja vai cronometrar o tempo, me ajudar. Bom, antes de mais nada, obrigado, Cláudio, pelo convite. Nós estamos aqui na direção do Copastar e vamos dar início, então, a esse simpósio aqui sobre o Covid-19, né? Como o Cláudio já tinha organizado, nós teremos, então, 5 participantes e nós vamos começar agora com o doutor Alberto Chebabo, professor de doenças infecciosas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, meu colega de turma, de 1986, e o Chebabo tem 3 perguntas aqui para ele, tá? E a gente agradece se ele pudesse dar um painel dessas respostas. A primeira pergunta seria se o comportamento do Covid no Brasil está diferente de outros países, se nós podemos afirmar que com o fim dessa epidemia nós teremos uma endemia e por quanto tempo essa epidemia deverá perdurar. E quais são as perspectivas em relação a vacinas e drogas? Chebabo. Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Agradecer ao Cláudio, Pantoja, amigo de turma. Bom, olha só. Em relação ao comportamento da doença aqui no Brasil, né, a gente não tem muita diferença em relação ao resto do mundo, não. Ontem saiu, nesse fim de semana, saiu um artigo mostrando que a gente tem basicamente 3 linhagens de vírus circulando no mundo. Uma chinesa, né, e uma outra mais dos Estados Unidos, e uma terceira linhagem que veio circulou na Europa e que é a linhagem que está chegando ao Brasil, né? Na realidade, assim, basicamente, essas avaliações, esses sequenciamentos, eles não mostraram nenhuma alteração de virulência desse vírus, né? Não houve aumento de mortalidade ou de doença mais grave nessas 3 linhagens. Só mostra basicamente que o caminho que esses vírus fizeram pelo mundo, né, até chegar nos diferentes países. E que a gente está, na realidade, no Brasil, o que a gente está vendo é um aumento do número de pessoas jovens acometidas nas UTIs, mas basicamente porque a gente tem um país mais jovem, né, do que, por exemplo, a Europa, né, do que a Itália. Então, é mais provável que a gente tenha um número grande de pessoas expostas nessa faixa etária e, com isso, eu vou ter alguns que vão evoluir para formas mais graves, né? Percentualmente, como a gente tem um número maior de pessoas jovens, adultos jovens, do que na população, por exemplo, da Itália ou mesmo da Espanha, isso reflete muito mais a característica dessa epidemia, dessa disseminação, dessa distribuição de faixa etária no Brasil. Não há até o momento, nenhum dado de aumento de virulência, nada disso relacionado a essas mutações do vírus. Em relação ao fim da epidemia, né, se a gente vai ter uma endemia, sim, né, é bastante provável. Esse é um vírus que tem uma capacidade de disseminação muito grande, uma capacidade de infecção muito grande. Aquilo que a gente, no início, a OMS dizia que era uma R0, uma RO de 2 a 3 pessoas, 2,6, a gente já tem hoje dados mostrando que sem isolamento e distanciamento social, que foi feito principalmente na China, onde a gente tinha esses dados, essa disseminação, esse R0 pode ser de 5, 7. Então, uma pessoa podendo infectar 5, 7 pessoas. Então, a gente tem um vírus que tem uma capacidade muito grande de disseminação. E, provavelmente, a gente vai ter um número muito grande de pessoas infectadas, algumas assintomáticas, outras oligossintomáticas e outras, as que a gente vê no dia a dia, que são aquelas mais sintomáticas, né? Mas, certamente, em 2, 3 meses, a gente não vai ter toda a população infectada. Então, é possível que a gente tenha um pico, né, que são esses meses, agora 2, 3 meses, que é o que está acontecendo em todos os países do mundo, né, esse pico maior de casos em 2, 3 meses, e depois uma doença que vai se manter presente no mundo inteiro, mas com um número menor de casos acometendo, como a gente tem hoje com a influenza.
semelhante mais ou menos ao que a gente teve com H1N1 em 2009, 2010, um número muito grande de pessoas infectadas, e depois a gente tem todos os anos sazonalidade, né, do H1N1 causando maior número de doenças e com uma letalidade, quando a gente compara com os outros vírus de influenza, maior sempre do que a do H3N2, por exemplo, né, ou mesmo do influenza B. Então, a gente vai ter ainda em torno de 2 anos de pessoas sendo acometidas pelo Covid-19, e isso vai acontecer de uma forma menor e a gente vai conseguir isolar esses pacientes dentro do hospital, fazendo o diagnóstico e tal, até que eles tenham uma vacina que a gente consiga imunizar uma grande parte da população. Em relação... Então, assim, a duração dessa epidemia, eu acho que esse quadro mais grave, a gente vai ter, com essa questão do isolamento social, a gente arrasta um pouco mais tempo a epidemia, então 2 a 3 meses. A expectativa, por exemplo, para o Rio de Janeiro, é que a gente tenha o pico dos casos acontecendo agora no final de abril. Essas 2, 3 próximas semanas vão ser semanas com um aumento muito grande de casos. A gente já tem hoje em torno de 70%, 80% dos leitos de CTI disponíveis no Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, ocupados, né? E a gente sabe que lá para o dia 28, no final de abril, início de maio, vai ser o pico da doença. Maio vai ser um mês muito ruim. A expectativa é que a gente tenha um maio com um número muito grande de casos, os CTIs lotados, até que em junho a gente comece quer dizer, maio vai ser aquele platô alto e em junho a gente começa a regredir, até que em julho a gente já vai começar a desmobilizar alguns leitos de CTI e tal. Então a gente ainda tem aí mais 2, 3 meses de epidemia, até que em agosto, setembro a gente realmente passe a está acontecendo em alguns outros países, a ter um número menor de casos nos hospitais, desmobilizando essas coisas. Em termos de droga de tratamento, vocês estão vendo toda essa polêmica em relação à cloroquina e à azitromicina. A novidade que a gente tem é um artigo publicado no Med Review Reads, né, que é um artigo que os autores postam antes do pré-print, né, do pessoal de Manaus, mostrando que houve uma mortalidade maior no grupo que usou cloroquina e azitromicina, principalmente por evento adverso cardiovascular. Então, não houve resposta, não houve melhora, né? Mas a gente é um número pequeno de casos, 60 e poucos pacientes. A gente precisa de números maiores, esses números devem sair nas próximas semanas, mas todo aquele alvoroço em relação à cloroquina está diminuindo, a gente está vendo que não é... Porque a gente já sabe que não é uma droga que tenha em vivo o mesmo efeito antiviral que a gente tem in vitro. Para a gente poder ter efeito antiviral, a gente precisaria de doses muito altas que são tóxicas. Precisaria muito mais como imunomoduladora. E a gente não consegue saber se essa dose seria ideal, em que momento que seria ideal iniciar, e se essa droga realmente vai ser eficaz no tratamento. É mais fácil avaliar. E, finalmente, vacina. O que a gente tem é um grupo israelense que está mais adiantado, porque eles estavam fazendo vacina para coronavírus em galinhas, porque eram vacinas... as galinhas tem infecção por coronavírus, diminui tempo de abate e tal, aumenta o tempo de abate, aumenta a mortalidade das galinhas. E o que eles fizeram é pegar essa plataforma, usar o vírus, o SARS-CoV-2, né? Então usar o vírus novo, e desenvolver uma vacina para humanos. Por isso que eles estão um pouco mais adiantados, porque eles já tinham uma plataforma de desenvolvimento de vacina para galinhas, né? E agora estão pegando essa plataforma e vão começar a testar em humanos. Em mais 1 ou 2 meses, eles acreditam que já tem a vacina para teste em humanos, para começar esses testes. Só, obviamente, por mais fast track que a gente tenha, isso deve demorar aí pelo menos um ano e meio, para a gente ter essa vacina, se tudo der certo, né? Se tudo funcionar dentro do que a gente imagina que tudo der certo. Então, acho que a gente ainda está um pouco longe de vacina para diminuir essa disseminação desse vírus. Ok, obrigado, Shabab. Antes de partir para o segundo palestrante, eu vou pedir para quem não estiver falando, deixar o microfone mudo, por favor. Isso aqui é... Vamos lá, Pantoja.
Tá bom. Cláudio Domênico, ele está... Hélio Torres está aí na linha? É uma conferência, né? Várias pessoas. Hélio, está ouvindo? Estou ouvindo. Por favor, quem não estiver falando, por favor, fechar o microfone. Hélio, boa noite. Hélio é o coordenador do Laboratório Richer, participante ativo aqui do Comitê de Crise Covid da Redditor. O Hélio, no momento... Laboratório Richer. Por favor, feche o microfone quem não está participando diretamente das respostas. Hélio vai falar agora. Temos 3 perguntas para o Hélio. Hélio, como fazer o controle de cura desses pacientes para liberação ou não do isolamento? Sorologia, novo PCR, como interpretar os testes sorológicos com o PCR positivo? Que você falasse um pouco sobre o papel das sorologias IgA, IgM, IgG, qual a sua funcionalidade. E falasse um pouco sobre o percentual de swab nasofaríngeo com PCR negativo, com clínica e imagem características. Por favor. Bom, boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. Primeiramente, sobre a liberação de pacientes do isolamento. Atualmente, nos grandes centros do mundo, mais ou menos tem um consenso de que você deveria usar 2 PCRs negativos com intervalo de 24 horas entre eles, sendo que o primeiro deve ser colhido 7 dias pelo menos após 7 dias do início da sintomatologia, tá? O único centro que está começando a usar a sorologia também para esse controle de cura é na Itália, tá? Mesmo assim, ainda está começando. Então, o que tem hoje, na verdade, que está se usando mesmo, ainda é 2 PCRs negativos, tá? Sendo que, deixa eu ver se eu consigo projetar aqui alguma coisa, vamos ver se vai ficar bom. Espera aí. Estão vendo aí? Então, né? Saiu um estudo recente mostrando também casos em que o PCR, mesmo dando negativo, ele pode tornar-se positivo novamente, em alguns casos. Isso aí é um relato. Nós, pessoalmente, já tivemos, inclusive, um caso no hospital também, que ele deu negativo, foi repetido 24 horas e deu positivo. Então, tudo isso deixa a gente ainda um pouco inseguro em relação a usar somente PCR. Hélio, sua tela não está aparecendo nada a não ser uma ilha bonita. Tá bom, então desculpa, deixa eu voltar aqui, peraí. Eu volto aqui. Deixa eu fechar, peraí. Bom, voltou ou não? Não, voltou não, Hélio. Acho que tem que botar a apresentação em modo de exibição. Show. Não, deixa a apresentação também. Deixa eu tirar a apresentação, então. Pronto. Então é isso. O que se usa atualmente, na verdade, são 2 PCRs negativos no intervalo de 24 horas. Mas saiu alguns estudos dizendo que o PCR pode dar negativo e ele voltar a positivar em 1 ou 2 dias depois. Nós, pessoalmente, já tivemos um caso desse no hospital, que aconteceu, nós repetimos 24 horas e deu positivo. Por quê? Porque a sensibilidade do PCR, já entrando na última pergunta, não é tão boa quanto se pensava. Nos primeiros estudos mostravam uns resultados terríveis, com 40% de falso negativo, tá? E hoje em dia, com o melhoramento dos kits, a começar a usar kits comerciais, isso muda um pouco. A gente sabe que hoje a gente pode ter de 10% a 20% de falso negativo nos resultados de PCR. Isso por quê? Isso porque a natureza da amostra ela nem sempre é muito boa. A coleta é muito importante e nem sempre você consegue material suficiente na nasofaringe, na orofaringe, então o teste não pode não ser muito sensível por causa disso. E o outro fator importante na sensibilidade do PCR é o período em que é coletada a amostra, né? Sabemos que nos períodos iniciais ele pode dar falso negativo porque ainda não tem um material genético suficiente ali na amostra. Então, o ideal para se coletar o PCR, pelo que mais recente,
tem menor sensibilidade a partir do 5º dia. Entre o 5º e o 7º dia é o período inicial para se coletar o PCR. Nem sempre isso é possível, até por questões de isolamento, você tem que realmente se coletar antes, ou isso é uma decisão clínica mais rápida. Então, tem que ter em mente que um único PCR negativo num paciente que tem uma sintomatologia. Hélio, você ficou mudo. Pronto. Agora abriu. Foi agora que eu fiquei mudo ou já há um tempão? Não, só agora. Segundo. Ah, tá bom. Não sei o que aconteceu. Então, tem que ter em mente que o único PCR negativo em um paciente com sintomatologia característica deve ser repetido com certeza. Se possível, 24 horas depois ou até 48 horas depois. Tá? Voltando lá, outra pergunta em relação como você interpreta um PCR positivo com IgM negativo e IgG positivo? Então, teoricamente, a gente só poderia saber se isso poderia ser um RNA residual do vírus ali, se você pegasse esse material e botasse numa cultura de células para saber se teria crescimento viral. Isso é inviável nos laboratórios clínicos, tá? E nem tudo levaria mais tempo. Então, não tem como saber se aquele resultado do PCR positivo, apesar de já estar demorando, já ter anticorpo, ele é só um resíduo ou não. Então, você tem que levar em consideração aquilo como um resultado ainda positivo, apesar da sorologia estar mostrando o IgG ali. O ideal do resultado é que ele tenha o PCR negativo e o IgG positivo. Esse sim, para mim é o melhor critério de cura que a gente pode ter. Tá? Muito bom, Hélio, parabéns. E outra coisa que como solicitar a sorologia, né? Então, os testes de sorologia, nós tem muita polêmica hoje em dia, muita discussão, somente em relação aos testes rápidos, e tem os testes que não são os testes rápidos, que são um pouco mais sensíveis, o teste por quimiluminescência ou por ELISA. Entretanto, nós sabemos que a sensibilidade é muito baixa nos primeiros dias. No 7º dia, a sensibilidade é menor do que 50%, e até o 10º dia, essa sensibilidade também não vai em torno de 80%. A gente só atinge a sensibilidade melhor após o 10º dia de sintomatologia. E para IgG, por exemplo, seria o melhor após o 14º dia de sintomatologia. Então, a gente vê que o papel dos anticorpos não é para o diagnóstico primário, a menos um caso especial em que você não tenha conseguido diagnosticar pelo PCR, já tem um tempo suficiente para a formação de anticorpos, você pode usar ele para tentar complementar esse diagnóstico. Agora, como o diagnóstico inicial não é, ele é usado principalmente, como já foi dito, pode ser usado para controle de cura, para pessoas, profissionais de saúde que queiram voltar ao trabalho, o IgG, mas eu já não recomendo, hoje em dia eu já não recomendaria mais só o IgG, eu acho que deveria fazer um PCR também, que a gente sabe que o tempo médio do PCR permanecer positivo, só um estudo agora que mostrava em torno de 17 dias. Tá? Isso poderia variar a mais de 24 dias também. E isso não tinha muito a ver com o paciente ser mais sintomático ou não. Isso pode acontecer até pacientes oligossintomáticos. Então, eu acho que, atualmente, na minha opinião, eu recomendaria, como controle de cura, tanto a sorologia, o IgG, quanto o PCR. A última pergunta. Ô, Hélio, fala Sim. um pouquinho só sobre a IgA. Tem algum valor? Sim. IgA. Então, a IgA, foi desenhado um teste IgA pensando que a IgA, por ser um anticorpo de mucosa, ela poderia positivar mais rápido no pulmão, por exemplo, infecções pulmonares. Isso é verdade, mas os estudos mostraram que a sensibilidade não é tão maior assim. Variava em torno de um dia a mais do que a IgM. E sabe-se hoje que a IgA, apesar de ser mais precoce, ela é menos específica. Tá? Na própria bula de um dos kits, eles falam que, nos testes que eles fizeram, eles tiveram 20%, quase 20% de reatividade cruzada com Epstein-Barr, e o que eu achei mais impressionante, que mostrava quase 10% de reatividade cruzada com pacientes vacinados para influenza. Tá? Sem contar também que não testaram com as amostras brasileiras, por exemplo, nós temos outros tipos de anticorpos, como Zika, chikungunya, dengue, isso não foi testado
ainda em larga escala. Então, eu aconselho, por exemplo, você, tanto IgA como IgM, se você tiver só IgA ou só IgM, sem IgG, você tem que ter cautela com esse resultado. Isso pode ser uma reação cruzada. Então, o ideal é repetir para ver se evoluir, se aparece o IgG posteriormente. Muito bom, Hélio. Muito bom. Obrigado, Hélio. Vamos para a terceira participação agora. Queríamos convidar a doutora Marino Júnior, coordenador de Radiologia do Américas. Doutora Marino, ele está ligado? Olá. Boa noite. Oi, Marino. Boa noite. Marino, nós temos aqui, são 4 perguntas que podem ser colocadas, vou só falar para todos entenderem, né? Como é que seria a evolução da imagem radiológica, né? Se no início dos sintomas ter uma tomografia pouco expressiva, no meio do caminho evoluir com uma piora radiológica, sem isso, no entretanto, significar uma piora clínica. Se existe a questão da percentual do pulmão acometido, que fatores determinariam a internação do paciente, como é que vocês estimam esse percentual de acometimento do parênquima pulmonar, quando é que você suspeita radiologicamente de infecção bacteriana superposta e as imagens de complicações do COVID, como a fibrose pulmonar, quando é que elas começam a se manifestar, por favor? Bom, boa noite a todos. Eu vou compartilhar a tela aqui, ver se entra alguma coisa. Entrou? Não. Estão vendo alguma coisa ou não? Não. Não. Agora? Também não. Bom, então... vou apenas falar então. Agora entrou, Marino. Agora entrou. Entrou? O que ocorre é que, em princípio, os exames de imagem radiológica não são indicados como triagem de diagnóstico do COVID. No entanto, pela sua alto valor preditivo positivo, a tomografia se tornou um método de triagem nos casos que são altamente suspeitos. O paciente que tem um pré-teste elevado de probabilidade de ter a doença, ele é submetido à tomografia, que consegue mostrar algumas características que são muito típicas. Isso também é válido para a radiologia convencional, pacientes que já têm um diagnóstico de COVID no atendimento prévio, mas que não tinha indicação clínica de internação, ele, quando piora o seu estado, ele volta ao hospital e ele é submetido apenas a uma radiografia simples do tórax, que identifica uma piora significativa do quadro dele, mostrando que existem opacidades que predominam nas bases pulmonares, e esse paciente, então, é internado. Não foi nesse caso específico, é uma pessoa conhecida minha de Nova York, foi submetido apenas à radiografia e foi internado baseado nessa única informação. O característico no COVID são infiltrados que predominam nas zonas periféricas do pulmão, tendem a se concentrar nas bases e fazem o que se chama de opacidades em vidro fosco, porque é uma opacidade que não é uma hepatização, não é uma consolidação inicialmente, é apenas uma opacidade tênue de ocupação alveolar. Pode ser tão tênue que você mal identifica, como nesse caso aqui, que você vê uma coisinha muito pequena, e aqui na base também do lado esquerdo, que não deveria ter sido feito esse exame. No entanto, como era uma profissional de saúde que estava com uma síndrome gripal e que sugeria que pudesse ser COVID, ela foi feita uma tomografia. Não vai mudar a conduta em relação ao caso dela. O que caracteriza mesmo, do ponto de vista de tomografia, são as ditas opacidades em vidro fosco, que são multifocais, predominam na periferia e tendem a coalescer principalmente nas bases dos pulmões, mas pode acontecer em qualquer parte. Esses achados, do ponto de vista de fisiopatológico, da formação da imagem, são inespecíficos, que pode acontecer em qualquer outra pneumonia viral. Mas o que é característico dele mesmo é que ele tem uma evolução muito própria em uma semana, de uma pequena opacidade, uma consolidação maior num intervalo pequeno de tempo. Uma outra característica é essa da periferia, tende a ser arredondada a lesão e rapidamente se mostra uma opacidade confluente em diversos segmentos do pulmão, geralmente na periferia, setores posteriores do lobo inferior. Eles podem evoluir com consolidações também.
um aerobroncogama, inclusive. Né? Observem que isso aqui é um intervalo de uma semana, uma lesão no lobo inferior, que se aumenta, quase que triplica de tamanho aqui, do mesmo lado, mesma coisa do outro lado. Essa reconstrução mostra bem como é um quadro inicial frustro do ponto de vista de imagem. Isso aqui certamente não vai ser visualizado numa radiografia simples de tórax, e, no entanto, é bem visível na tomografia. Observem, uma semana a seguir, essa evolução com consolidações, o chamado pavimentação em mosaico, consolidações com retrações do parênquima. Né? Então, esses são os tipos típicos das opacidades que se vê na tomografia, que é o chamado o vidro fosco, onde você ainda identifica as formações vasculares no interior da opacidade, dessa exudação, a chamada o crazy paving, que são acometimento e espessamento dos septos intralobulares, você vê esse aspecto de pavimentação em mosaico, e, finalmente, as consolidações, que são mais próprias das pneumonias bacterianas, onde você vê uma hepatização mais intensa, uma densidade maior do parênquima comparado com aquele ground glass, né, e a presença de aerobroncogramas. Né? A evolução, na verdade, é o que a gente tem visto aqui, se evolui do ground glass para pavimentação em mosaico, para consolidações, que podem acontecer em tempos diversos, e fazendo, finalmente, bandas parenquimatosas que caracterizam, possivelmente, faixas atelectásicas e até, eventualmente, fibrose. Esses são dois exemplos de consolidação. E o que preocupa mais, quando a gente faz o diagnóstico, dentro de um quadro clínico próprio, é a identificação da extensão da lesão. Então, a gente usa, como um laudo estruturado, a gente tenta identificar se é até 25% do parênquima, se é entre 25% e 50%, e acima de 50%, esse paciente muito provavelmente tem indicação de se manter internado. Essa quantificação a gente faz dessa maneira. Atualmente, existe isso aqui, é um trabalho onde há inteligência artificial que calcula o volume e tal, para dar uma coisa mais precisa. Mas a gente faz isso visualmente mesmo. É uma planimetria visual para estimar se aqui é menos do que 50% ou se é mais do que 50% do parênquima acometido pela patologia. É o que a gente tem feito no dia a dia. Quanto à evolução, propriamente, não sabemos exatamente. Esse é um exemplo que eu tirei do trabalho lá de Wuhan, mostrando a evolução de uma lesão que já tinha uma opacidade de vidro fosco com algumas áreas de consolidação. Ela evolui com um padrão de pavimentação em mosaico, com espessamento de septos intralobulares. Ela evolui ainda com absorção parcial e progressiva, embora tenha uma extensão que vai junto da fissura, e, finalmente, fica apenas com algumas bandas parenquimatosas, sugerindo que possa ser algum resquício do tipo fibrose, mas não sabemos como vai acontecer isso daqui. Nesse caso aqui, me parece que foi uma evolução muito boa, porque ele teve uma lesão grosseira no lobo inferior e o resultado é até que bem discreto frente ao que a gente viu aqui. Então, é isso que a gente tem feito atualmente. A radiografia de tórax, essa é uma coisa importante, de acompanhamento no CTI todo dia, não deve ser feito, não é recomendado, a menos que se procure algum tipo de complicação. As complicações que a gente tem visto, basicamente, são sequências de barotrauma e pulmão SARA, propriamente dita, né? O pulmão branco, sendo necessário fazer prono e coisas do tipo. Mas não é preconizado que se faça radiografia de tórax no CTI todos os dias, a menos que haja alguma intercorrência. Muito bom, Marino, excelente. Vamos para o quarto palestrante. Agora eu queria convidar o Dr. Marcelo Kalistein. Marcelo está na linha? Olá, boa noite. Oi, Marcelo. Marcelo é pneumologista e um dos coordenadores de terapia intensiva da Casa de Saúde São José. Marcelo, tem algumas perguntas aqui que seriam, nos casos leves da infecção, aqueles que não precisariam de infecção, valeria a pena fazer a suplementação de zinco, cloroquina, algum tipo de antibiótico? Como é que você tem feito nesses casos?
Outra pergunta seria, como é que você tem acompanhado seus pacientes enquanto eles estiverem no período de isolamento? Você solicita exames regulares, você utiliza oximetria, e qual o critério que você usa para liberar do isolamento? Bom, boa noite. Bom, primeiro eu lembro a minha filha falando há 6 meses atrás que esse mundo era muito bom, muito bonito, não tinha guerra, não tinha nada, e ela está vendo agora, como todos nós estamos vendo aí, a tragédia, né, sobre nós, como vai ser a história da nossa geração. E mais do que falar de qualquer tratamento, nós estamos falando de tentativa de salvar vidas, né? Nós que estamos no front, no dia a dia, estamos vendo o desespero das pessoas que não conseguem trabalhar, sair de casa e querendo algum tipo de tratamento, de alguma cura que a gente acha a bala de prata para isso aí que a gente não tem ainda, né? O Cláudio pediu para a gente, deixa eu ver se eu consigo aqui botar a apresentação, né? Como é que faz? Eu fiz uma apresentaçãozinha pequena. Deixa eu ver se eu consigo. Espera aí. Entrou alguma coisa? Não. Não. Bom. Eu vou tentar de novo. Última vez que... Bom, não vai entrar, mas uma pena. Mas a gente sabe que a doença ela se divide estruturalmente em 2 grandes fases, né? A primeira fase seria uma fase de infecção viral, e quando as pessoas podem ou não ter sintomas, isso é o grande problema dessa doença, a transmissão assintomática, de pessoas assintomáticas, né? O que dificilmente ocorre com outros tipos das outras viroses respiratórias, fazendo com que o isolamento social seja realmente muito importante, porque a gente não pode nunca confiar no que o outro não está sentindo para dizer que não tem nada. Essa fase pode vir a ter sintomas de gripe, sintomas gripais, e a partir do 5º para o 7º dia, até o 10º dia, começa a entrar numa segunda fase, que é a fase que causa a gravidade da doença, a fase inflamatória, é o que em geral leva ao óbito das pessoas. Então é lógico, né, que nós tenhamos a curiosidade de tentar, eliminar o vírus, e 2, saber quando que esse paciente está indo para inflamação e como vamos combatê-la. E todo mundo, acredito que não tenha nenhum pesquisador de má fé querendo utilizar de suas pesquisas para o mal da humanidade, né? Então está todo mundo querendo achar a bala de prata. O primeiro candidato a isso foi o estudo do francês Didier, né, que mostrou que a associação da cloroquina com a azitromicina diminuía a quantidade de vírus após 5 dias de administração. Foi um estudo muito debatido, né, em termos de metodologia, que jamais seria publicado em nenhum outro trabalho. E desde então, a gente vê que quase todos os protocolos de instituições hospitalares, a cloroquina com a azitromicina, entram nos protocolos de tratamento desses pacientes. Eu não conheço nenhum lugar que eu frequente que não use esse protocolo, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos. Quando a gente lê protocolo de Mass General, protocolo da Mayo Clinic, protocolo entre vários outros. Eu li alguns relatos na Alemanha que eles não usavam, mas são de muito raros. O detalhe é que se a gente tem uma doença que tem muita infecção viral nos primeiros dias, levando a complicação inflamatória já a partir do 5º, 7º dia, seria o correto usar qualquer remédio antiviral, possivelmente antiviral, nos primeiros dias da doença. Só que nós não temos essa permissão do Ministério da Saúde, nem nenhum trabalho clínico que permita isso sem que você se exponha a um risco e expõe seu paciente ao risco desconhecido. Apesar da cloroquina ser um remédio usado há dezenas de anos pelos reumatologistas, né?
no tratamento da artrite reumatoide, do lúpus, no tratamento da malária para os infectologistas. E agora que a gente está levando que é um cunho político também, existe um debate muito grande sobre a utilidade. E quando a gente vê alguns trabalhos, a gente vê sendo utilizado vários dos antivirais, o que é usado no Brasil e nos Estados Unidos, que é a cloroquina ou a azitromicina, muitas vezes tardiamente. Então eu acho que o trabalho correto, que vai mostrar se isso tem algum efeito, é um trabalho grande, randomizado, duplo cego e tal, no uso precoce da doença, né? Talvez em casos que não sejam tão graves quanto os casos que já sejam os liberados pelo Ministério da Saúde, que nós podemos usar sem ser alvos de críticas, né? Nós todos médicos sabemos ainda mais do Eduardo Bruno, por exemplo, eu vi aí na sala, né, como os médicos são alvos de processo, né, de possibilidade, mas eu sei de casos em Nova York, diversos casos, que não tem mais leitos hospitalares e as pessoas estão tomando em casa prescritos pelos médicos. Eu acho que isso vai mudar muito também. Um outro candidato a tratamento antiviral, que é o Remdesivir, que parece ser a droga mais promissora, teve um trabalho publicado agora do uso compassionate, né, no New England. O trabalho apesar de ter um resultado relativamente bom, de 60 e poucos % de melhora, o tempo médio para iniciar o uso do Remdesivir, tem um artigo que eu mandei até para o Cláudio hoje, muito criticando o trabalho, foi de 12 dias. Ou seja, você está tratando com um antirretroviral potente, uma doença viral que a carga viral é importante nos primeiros dias, mas começando com 12 dias, né? O ritonavir já teve também trabalho negativo, saiu do protocolo de vários locais e tem outros remédios que existem em trabalhos in vitro, e aí hoje em dia todo mundo está achando, né, que vai achar alguma coisa mágica na ivermectina, na vitamina D. O zinco, como uma reposição, um suplemento, existem alguns trabalhos mostrando uma redução da proliferação viral em outros tipos de coronavírus. E aí um virologista importante, esqueci o nome dele agora, acho que é Dr. Rob, mandou um e-mail para a família dele dizendo, olha, em outros coronavírus tal, tem trabalho. Isso viralizou e o zinco virou um método preventivo de tratamento e terapêutico em alguns protocolos de instituições sérias, né? Sem que haja nenhum tipo de comprovação nesse quadro atual. Aí, quando a gente entra na fase inflamatória, que já começa na segunda semana, eu vi algumas perguntas aqui sobre anticorpo anti-interleucina 6. A gente já lá na Casa de Saúde de São José, eu e o Gustavo já usamos acho que em 8 pacientes, né, para tentar segurar a reação inflamatória desses pacientes, muitas vezes acompanhado do corticoide, que no início era um pavor, e isso aí foi publicado hoje, um paper com o uso de baixas doses de corticoide na fase inicial da doença, reduzindo muito essa evolução para a fase tardia, né? Então, eu acho que todo mundo está querendo ajudar o próximo, todo mundo está querendo estar de bom coração. Não existe nenhum trabalho que a comunidade científica possa se dizer não, isso é um trabalho confirmatório, como é a rifampicina, a isoniazida para o tratamento da tuberculose, o coquetel viral para o tratamento do HIV. Todo mundo está de boa vontade, querendo salvar a vida do próximo, e a gente tem que olhar com o coração aberto, sem brigas políticas, sem vieses políticos, e entender que se a gente for demorar muito tempo para qualquer droga antiviral que seja incluída no tratamento, a gente não está usando o conhecimento fisiopatológico da doença, que estava na minha apresentação que eu ia mostrar, que infelizmente depois eu posso mandar para vocês, não está usando isso como arma para evitar a segunda fase inflamatória. E só para terminar, foi publicado na Nature, nesse final de semana, um outro trabalho muito interessante, que eles demonstraram, através da medida de carga viral, que o Hélio depois pode dizer se ele já está fazendo para a gente, que muitos pacientes, quando entram nessa fase inflamatória, em que nós começamos remédios imunossupressores, e muitas vezes já não temos um antiviral entrando,
eles ainda têm uma carga viral muito grande. Então, esse trabalho da Nature sugere que sejam desenvolvidos e incorporados rapidamente no ambiente terapêutico à medida da carga viral, para que nós não não seja feito medicamentos imunossupressores em pacientes que ainda têm uma carga viral muito grande. Tá? Beleza. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Vamos, então, concluir essa fase da discussão com a doutora Mirellen de Abreu. Não sei se ela está conectada. Estou aqui. Perfeito. Doutora Mirellen, nós temos aqui 3 perguntas. Eu vou só explicá-las aqui. Doutora Mirellen é do UFRJ, Reumatologia e também do Procardíaco. Qual a segurança no uso dos imunobiológicos, imunoterapia nessa doença? Baseado na sua experiência no uso do tocilizumab, que é o bloqueador de interleucina 6 em pacientes hematológicos, quais os principais efeitos adversos observados com essa medicação? E a cloroquina, que é muito utilizada na prática reumatológica, você acha que usuários crônicos dessa medicação possam ter uma menor incidência da doença pelo COVID? Existe algum trabalho a respeito ou alguma observação particular sua? Bom, boa noite a todos. Obrigada, Domênico, pelo convite. Eu havia preparado uma apresentação, não consegui mandar, mas, de todo modo, pensando nas perguntas, né, e de como traduzir em 5 minutos essas observações, eu procurei fazer uma reflexão sobre as evidências, né, a profusão de informações que têm sido promovidas e produzidas acerca da infecção pelo Covid-19 e o que isso tem se traduzido na nossa prática clínica e principalmente também, né, na formulação de perguntas, de formulação de políticas públicas. Eu colocando somente a palavra Covid-19 no PubMed, encontrei cerca de 4.000 citações, e a primeira é de 2003 e a segunda de 2019, a terceira é de 2020. Então, em 2020, nós temos quase 4.000 publicações sobre algum tema relacionado ao Covid-19. Mas, quando se trata de tratamento, e principalmente segurança e eficácia, as evidências são muito escassas, até pela novidade do problema, né? É um assunto sem precedente de qualquer natureza. E tanto isso é uma verdade que a Organização Mundial de Saúde fez uma declaração de que não há evidências de qualidade que sustente qualquer protocolo, qualquer alternativa de tratamento para a infecção, principalmente grave, do Covid-19. Isso significa que estamos todos aprendendo, fazendo, né? E tentando produzir evidência. Com relação à pergunta, né, quais são a segurança, né, dos imunobiológicos? Evidência de segurança, o que nós temos são ensaios que estão em andamento. São cerca de 45 ensaios clínicos em andamento, tentando responder a essa pergunta. Um dos ensaios que está sendo mais aguardado é um estudo americano que tem como foco o tocilizumab dentre os imunobiológicos, o tocilizumab numa fase em pacientes com pneumonia grave hospitalizados. E o desfecho desse estudo é a eficácia, considerando eficácia, mudança de parâmetros pulmonares, principalmente a melhora da SpO2 e também de parâmetros tomográficos, remissão de parâmetros tomográficos. E como desfecho de segurança, esse estudo está avaliando a ausência, ou avaliar a taxa de infecções secundárias dos imunobiológicos no uso de pacientes
em fase grave, em fase com pneumonia com critérios, nesse estudo, com critérios que sugiram a síndrome de tempestade citocinética. Então, os parâmetros laboratoriais estão sendo também monitorados, principalmente a queda dos níveis de PCR, queda das transaminases, melhora dos parâmetros de leucograma, são os parâmetros que estão sendo monitorados. O que tem hoje definido mais bem, que já é publicado, são estudos chineses, que avaliaram, são 2 coortes chinesas, que procuraram avaliar, eles já avaliaram pacientes hospitalizados, que também estudaram como dentre os biológicos o tocilizumab, em pacientes que já estivessem a partir dos 14º dia de hospitalização, com de síndrome de tempestade citocinética, com critério até de síndrome de ativação macrofágica. Os resultados desse estudo, eles fizeram um trabalho comparando pacientes. Desculpa, não foi um estudo comparativo, é um estudo, uma coorte que avaliou 16 pacientes, e desses 16 pacientes, o que esse estudo mostrou foi uma diminuição do tempo de internação comparado com aqueles que não usaram o tocilizumab em outros momentos. Então, não foi comparações ao mesmo tempo, mas comparados com pacientes previamente internados que tivessem parâmetros semelhantes. Então, essa ausência de comparação fragiliza um pouco, fragiliza a qualidade da evidência, mas é o que há de melhor produzido até o momento. Ainda dentre os imunomoduladores, eu posso considerar aqui o corticoide, e tem sido uma pauta importante o uso do corticoide, e o quanto ele pode ser eficaz e seguro no tratamento da infecção grave, que é o que a gente tem também de nível de evidência. Dentro das evidências do corticoide, tem uma coorte que avaliou 416 pacientes, comparando usuários de corticoide com aqueles que não usavam corticoide. E o estudo mostrou que não houve diferença entre diminuição de tempo de hospitalização e sobrevivência dos pacientes críticos, comparando ambos os grupos de corticoide e não corticoide. Tem apenas uma observação crítica a esse trabalho, também é um estudo chinês, que os pacientes do grupo usuários de corticoide já eram pacientes com maior riscos outros de gravidade. Eram os pacientes com mais idade, um grupo que tinham pacientes mais hipertensos, o maior número de hipertensos quando comparados com aqueles que não usaram corticoide. Mas essa diferença não foi estatisticamente significativa entre os grupos, mas chamou a atenção a mim, ao analisar esse artigo, que os grupos não foram exatamente comparáveis para a gente dizer. De todo modo, não houve o que se esperava, né, o desfecho de segurança, que foi aqui diminuir o tempo de hospitalização, não foi evidenciado nesse estudo, né? O que se tem de melhor em nível de evidência entre os imunobiológicos acerca da segurança é em relação ao uso da imunoglobulina. Provavelmente, ela pode ter sido usada, ela ter sido mais bem estudada, porque é também utilizada em situações de tempestades citocinéticas, principalmente na reumatologia, na terapia intensiva. Então, tem-se coorte retrospectiva apontando um potencial benefício da imunoglobulina nos casos criticamente graves para o Covid-19. Essa evidência também é uma coorte retrospectiva, assim como as demais, mas a qualidade e os comparativos dão mais suporte para considerá-la no uso do tratamento grave, né? Isso foram as observações que eu procurei trazer em relação à segurança. Com relação à experiência
dos efeitos adversos do tocilizumab. Primeiramente, só recapitulando, eu não sei quantos de reumatologistas, a plateia é bem heterogênea, mas é importante a gente recapitular, né, que o tocilizumab é um anticorpo monoclonal humanizado, ele atua como um antagonista do receptor da interleucina 6. A prática reumatológica a utiliza com robustas evidências no tratamento, principalmente da artrite reumatoide, onde a gente tem mais nível de evidência de maior qualidade. E aí, o que a gente tem 5 ensaios clínicos muito bem feitos, e todos eles têm resultados muito parecidos, e muito parecidos também com o que nós observamos na nossa prática clínica, comparando as evidências com o que nós visualizamos na nossa prática, os resultados são muito semelhantes. E os efeitos adversos, eles vão variar. Os mais frequentes, cerca de 16%, vai ser com infecções de pele, infecções de partes moles, podem ter complicações no ciclo transfusionais, pode-se observar a elevação de transaminases, o efeito laboratorial, o efeito adverso mais frequentemente observado. Tem um relato de caso que chama a atenção em relação a um relato de caso que chama atenção em relação à anafilaxia. Nenhum outro ensaio clínico e também na minha experiência, eu nunca tive, graças a Deus, a oportunidade de ter anafilaxia com o uso de tocilizumab. Procurei outros colegas para discutir também, antes de trazer essa experiência, também não, mas tem esse relato de caso de um dos ensaios clínicos que tem sido promovido em relação ao tocilizumab. Muito bom. É importante... Não entendi. Conclui, Mirelle. Mirelle, conclui para a gente aí, por favor, que nós vamos para as perguntas. Tá, concluindo, chama atenção também, é importante em relação ao tocilizumab, o uso em pacientes com doença de Crohn. Ele pode causar perfuração em pacientes que já tenham úlcera, então tem uma contraindicação relativa, mas não tem evidência. Para falar da hidroxicloroquina em relação às doenças já crônicas, vou concluir falando dela, a gente tem estudos em andamento, estudos nacionais e internacionais que estão tentando avaliar como tem sido essa resposta, como tem sido o comportamento dos nossos pacientes. Por outro lado, vou citar o link do corticoide que eu citei, sim, pode deixar. Por outro lado, eu vou compartilhar minha experiência do meu estudo de pós-doutorado, onde eu avaliei, não em Covid, claro, mas em pacientes, desfecho de dengue em pacientes com artrite reumatoide e lúpus, e a gente avaliou, foi um estudo com uma base de dados nacional, e pacientes usuários de hidroxicloroquina tinham melhores desfechos, os desfechos foram internação, taxa de internação e óbito. E nós vimos que os pacientes em uso de hidroxicloroquina tinham menos internação e óbito quando infectados pela dengue, quando comparados com os demais. Então, são uma observação. E assim, agora estou à disposição para as perguntas. Tem alguém com o microfone aberto. Ok, Mirelle. Muito obrigado, Mirelle. Nós agora, eu queria agradecer a todos. Nós vamos rapidamente para uma sessão pinga-fogo, em que cada um vai ter, no máximo, 1 minuto, breve respostas. Eu vou começar pela pergunta do Daniel Goldwasser, perguntando, um colega que trabalha em CTI Covid, que tem local de grande carga viral, da IgG positivo. Esse doente tem segurança para voltar ao trabalho nesse CTI ou não? Você quer responder, Hélio? Sim. Pois não. Então, eu acho o seguinte, que tem que fazer tem que fazer o PCR também. Tá? Eu só daria segurança se tivesse PCR negativo também. Que é isso aí? Antônio Taliberti está com o microfone aberto. Antônio Taliberti, vou fechar o teu microfone. Agora sim. Então, eu ficaria mais tranquilo se tivesse o PCR também. Ok. Tá? Ok, segunda pergunta. Nós vamos aqui
para a pergunta da... Quais os critérios, Felipe Saul, quais os critérios clínicos, laboratorial e de imagem para definir caso leve, moderado ou grave de Covid? Quer responder, Marcelo Karsten? Karsten? Estou desativando ligando o microfone. Karsten, critérios clínicos, laboratorial e imagem. 1 minuto. O critério clínico é dispneia, é o que manda todo mundo para o hospital, né? É o que faz com que é a orientação global, né? Vai para o hospital se você tiver com falta de ar. O problema é que muitos desses pacientes toleram a falta de ar, a hipoxemia, sem se queixar de dispneia. É incrível isso. Então, já respondendo uma outra questão que não foi respondida na minha explanação, paciente que tem oxímetro em casa, a queda da oximetria progressiva deve levar o paciente para o hospital. Eu tenho vários pacientes que têm oxímetro em casa, ou compraram, ou têm aplicativos, não sei se são confiáveis, mas que servem como uma tendência, né? Laboratorialmente, a gente vai marcando dedímero, fibrinogênio, PCR, são os marcadores de ferritina que o paciente está entrando na fase inflamatória, e a linfopenia a gente vê que é uma coisa muito dramática, porque o paciente não recupera a sua capacidade imunológica até... Cortou, Marcelo? Marcelo, cortou. Desculpa aí que a minha conexão ficou ruim. Alguém está me ouvindo? Estou te ouvindo, Marcelo. Ok, Marcelo. Agora... E em relação à parte laboratorial, a gente vai acompanhando a parte inflamatória do paciente para ver se ele está evoluindo para essa segunda fase em que a gente tem que entrar com medidas mais agressivas da parte de imunomodulação. Ok. Agora, uma pergunta aqui da Simone Guaraldi para o Amarino. Avaliação com ultrassom torácico pode contribuir? Caso positivo, em que momento da doença, Amarino? Amarino, ativa o som. Amarino? Oi, achei. Pronto. Agora. Então, o ultrassom é um método excepcional. Agora, à beira do leito, no caso específico das patologias que envolvem edema do parênquima pulmonar, o ultrassom ele é mais útil para a identificação de efusão pleural, que não é o típico do coronavírus. Tem sido usado muito nas insuficiências cardíacas para acompanhar edema e mesmo derrame pleural. Eu não acho que tenha um papel na epidemia em substituição à radiografia simples do tórax, por exemplo. Porque o que eles identificam, o que ele tem de melhor, eu acho que é a identificação de efusão pleural, que é mais fácil no ultrassom do que com a radiografia simples no leito. Mas a identificação de edema, padrão de edema pulmonar, lesão, consolidação, coisas do tipo, a radiologia é muito superior. Além do que, o ultrassom depende do médico ficar à beira do leito, que aumenta a exposição do profissional ao contágio. E aí, vou fazer uma pergunta aqui do nosso colega Eduardo Bruno, lá dos Estados Unidos, para o Pantoja. A experiência deles aqui com o inibidor de interleucina 6, tocilizumab. Pantoja. Olha, aqui no Copastar, a gente já teve a oportunidade de usar, acho que umas 10 vezes. Eu tive a oportunidade de usar umas 5 vezes em pacientes. Então, um número é muito pequeno, né? O que eu posso dizer é o seguinte, tentei correlacionar com os níveis da interleucina, os pacientes com níveis maiores, mas as respostas não foram uniformes. O que eu posso dizer para você é que, no máximo, 50% de eficácia na minha avaliação. Ocorre que uma coisa interessante eu gostaria de salientar é que uma vez que você faz o tocilizumab, e já foi dito os efeitos colaterais, você perde a referência à proteína C reativa e da procalcitonina, porque é como se você bloqueasse essa via imunológica inflamatória, e isso passa a não ser mais uma forma de você observar o andamento das coisas. Você tem que prestar atenção em todo o resto. Uma coisa interessante é que
os parâmetros de coagulação, tanto de dímero e fibrinogênese, não seguem a norma da resposta do parâmetro com o uso do tocilizumab. A gente tem que aprender de todo esse corolário inflamatório da doença. A gente não tem uma resposta única, não. Aí vem a segunda questão, que é o uso de corticoide, que já foi falado, mas só para adicionar, também uma experiência muito isolada e em função dos artigos que mostraram que em pneumonia viral, principalmente influenza, a gente aumentava a mortalidade. Então, eu já usei sim em 3 casos, doses de 1 mg/kg de peso, num caso com paciente com doença intersticial previamente existente, com receio desse paciente fazer um flare da doença, e em 2 casos de pacientes relacionados a casos que pareciam estar na direção fibroproliferativa da SARA. Muito bom, Pantoja. Uma pergunta para o Hélio Torres aqui. Marcelo Bandeira pergunta: como diferenciar reativação de reinfecção, Hélio? É possível? O laboratório ajuda? Olha, eu não tive nenhum caso de reativação ainda que eu tenha sido caracterizado aqui no laboratório. Eu não tenho muito essa resposta em relação ao laboratório. Acho que provavelmente todos os parâmetros inflamatórios devem piorar novamente, tá? Em relação à biologia molecular, não sei se vai ter um PCR que vai voltar, não tenho essa resposta também não. Não sei se alguém tem essa experiência já. Vamos aqui para... Temos outra pergunta aqui. Vamos descer mais aqui um pouquinho. Vou fazer essa pergunta aqui para... Considerando pacientes cirúrgicos, é do Maurício Emanuel. Pacientes cirúrgicos eletivos, qual seria o melhor exame de imagem para screening de admissão? Quer responder, Mariana? Pode repetir, por favor, Cláudio? Considerando pacientes cirúrgicos eletivos, qual seria o melhor exame de imagem para screening de admissão? Olha, os métodos radiológicos do tórax não são sugeridos como screening para identificação de COVID, a menos que haja um quadro clínico de COVID. Então, acho que cada caso vai ter que ser visto como cada caso. Não tem essa proposta. Ok. Tem uma pergunta aqui da Camila Miller, que pergunta se o uso do ibuprofeno em pacientes com quadro gripal é contraindicado ou não nesse momento da pandemia. Quer responder, Marcelo Callister? Existiu uma polêmica muito grande sobre medicamentos que podem ou não ser proibidos. Isso confundiu também muito a cabeça dos pacientes, porque acham que nenhum anti-inflamatório, nenhum analgésico, nada pode ser usado. Então, houve alguns relatos de casos de piora da evolução com o ibuprofeno, né? Toda vez que vou para os Estados Unidos eu fico triste que eles não têm Novalgina, que é o melhor remédio que existe, mas pelas últimas notícias e relatos que a gente vê na literatura, isso também não está muito, já não estão mais muito palpitante isso não. Foi o que eu vi. Ok. Domênico, Oi? eu queria fazer uma consideração sobre isso. Pode falar, Mireille. Na verdade, tem um risco teórico, porque o ibuprofeno ele também interage com uma proteína humana, a actina, que participa da ligação do Covid-19 nas células, na interação, na introdução do vírus na célula, e isso poderia ser oferecer um risco. O Lancet fez um estudo, agora em fevereiro de 2020, mostrando que pacientes usuários de ibuprofeno teriam risco maior de complicações sistêmicas na vigência da infecção pelo Covid-19. O problema desse estudo é que os pacientes eles também tinham outros fatores de risco de complicação para o uso do ibuprofeno, como diabetes e hipertensão, que são contraindicações relativas e podem complicar
pelo uso do ibuprofeno. A gente não usa na nossa prática reumatológica nesses pacientes. Então, tem um fator de confusão. Então, é uma resposta que não está interrompida, uma pergunta que não está interrompida, tem essa evidência, e tem os relatos de caso também de ibuprofeno, um estudo de um pesquisador isolado, mas que foi publicado no British Medical Journal, que apresentou 4 casos jovens sem doenças prévias que complicaram com o uso de ibuprofeno para o tratamento do Covid-19 e sem que tivesse antes, previamente, já complicados da doença. Então, tem essas 2 evidências. Muito bom. Então, uma pergunta da Simone Guaraldi, que eu vou passar para o Alberto Chebabo. Tem trabalhos demonstrando o vírus presente nas fezes em pacientes com clínica resolvida. Seriam potenciais vetores? Exemplo, exame de colonoscopia em ambiente com saneamento deficiente? Chebabo, transmissão fecal é possível? Em relação ao PCR positivo nas fezes, a gente tem vários relatos. A gente não tem muito certeza se esse PCR significa um vírus transmissível e qual é o papel dessa transmissão. Tem um relato de transmissão, não me lembro se foi no Vietnã, em algum país, não, Hong Kong, num edifício que tinha um sistema, né, no edifício, o sistema de drenagem dos sanitários do prédio não tem aquele esquema de sifão e era ligado ao sistema de ventilação e mostrando uma disseminação, provavelmente através da descarga, fazendo a aerosolização desse vírus no ambiente e aumentando a transmissão, uma transmissão fecal aerossolizada, né? Mas assim, não tem certeza se esse PCR positivo tardiamente nas fezes significa um vírus viável, né? Mas, de qualquer maneira, a gente tem colocado que existe essa possibilidade de transmissão, por exemplo, fecal oral, que é rara, né? Dentro da participação da transmissão por gotícula, né? Ela seria muito menos importante. A gente usa muito mais isso, por exemplo, para diagnóstico tardio, né? Então, você poder fazer PCR, principalmente pós-mortem, em alguns casos, a gente tem feito PCR no suave retal para diagnóstico pós-mortem, que ele parece ser melhor do que o PCR, o suave nasofaríngeo. Obrigado, Chebabo. Queria fazer uma pergunta para o Marcelo e o Pantoja. 1 minuto para cada um me responder. A Simone Guaraldi quer saber, nos casos não graves, com curso benigno da doença, se há critério clínico de indicação de hidroxicloroquina. Você faz ou não, Pantoja? E Marcelo Castro. Eu não faço. Castro. Eu não ouvi a pergunta. Ficou meio... A Simone Guaraldi pergunta se nos casos não graves de Covid, que estão evoluindo benignamente, ambulatorialmente, haveria critério clínico de indicação de hidroxicloroquina ou não? Olha, a gente não é autorizado a usar hidroxicloroquina fora do ambiente hospitalar pelo Ministério da Saúde, né? E o que leva o paciente para o hospital, em geral, é a falta de ar. E a falta de ar, em geral, é o efeito tardio do tratamento. Então, é muito difícil, às vezes, você convencer o paciente a não usar. A gente diz isso para eles e como o próprio secretário de Saúde falou, isso tem que ser uma coisa debatida e de amplo acordo com o paciente. Como que a gente vai se proteger disso legalmente? É um fato a ser debatido até com um advogado, né? Então, oi? Se o paciente ambulatorialmente sem sinais de gravidade, você faz ou não faz? Sem sinais de gravidade, não. Sem sinais de gravidade, não. Mas o problema, o que é sinal de gravidade? Porque senão a gente vai ter que internar todos os pacientes e os leitos de hospital vão acabar rapidinho. Os pacientes relatam falta de ar e é uma coisa muito subjetiva, né? Então, é a mesma pergunta da Cristiane Campos, está respondida. Quando usar cloroquina em pacientes ambulatoriais, casos leves, nem o Pantoja, nem o Cálice, a princípio, usam, nenhum dos dois. Tem algumas perguntas aqui que já dizem respeito à intubação, a doenças graves. Isso vai fazer parte de um segundo fórum que nós vamos fazer em breve,
que eu não estou colocando aqui, certo? Há uma pergunta aqui sobre a experiência com o uso de imunoglobulina. Você quer falar rapidamente, Michele, o uso de imunoglobulina e qual o patamar que você usa de corte? Se é 420 para fazer imunoglobulina nos doentes graves? A pergunta do Marcos Cunha, que ele coloca, a imunoglobulina intravenosa é bastante interessante, principalmente nos casos em que há síndrome de ativação macrofágica. Talvez seja o único imunomodulador que não aumenta o risco de replicação viral. E alguns hospitais estão utilizando naqueles casos que têm imunodeficiência com IgG abaixo de 400. Você acha que esse fármaco é interessante nesse cenário? Michele, me ouviu aí? Alô? Você escutou a pergunta? Eu escutei a pergunta. Resumidamente, a pergunta é sobre a imunoglobulina no contexto do Covid. Qual seria a minha... IgG sérica menor do que 400. Eu penso que ela tem o seu lugar, mas principalmente não só num paciente que já apresente a tempestade citocinética, que já tenha critérios que possam se beneficiar da imunomodulação da imunoglobulina. E, na verdade, é uma das melhores evidências com a imunoglobulina mesmo, no paciente sistemicamente comprometido. A experiência que a gente tem na reumatologia, ela é boa, é satisfatória, sobretudo em pacientes que sejam imunocomprometidos e que estejam sépticos conjuntamente. A gente tem bons resultados, ali está a experiência nossa, a experiência na UFRJ, a experiência de literatura é boa, então eu penso que tem sido não tão falada quanto ela merecia, mas ela tem o seu lugar, sim. Ok. Eu queria fazer uma pergunta para o Cláudio. Cláudio, duas coisas. Num paciente internado no hospital, ou seja, sob observação direta, um paciente com um quadro grave, mas um paciente que até então utilizava um inibidor da enzima conversora ou um antagonista angiotensina, o que você faz com essas medicações? Se você substitui, se você mantém? E nesse mesmo caso, o paciente internado no hospital fazendo, a priori, azitromicina e hidroxicloroquina, como é que você acompanha esses pacientes em relação ao risco arrítmico? Em relação ao uso de cloroquina, o que nós estamos fazendo lá no Procardíaco é o eletrocardiograma diário com a medida do QTC, o QT corrigido, e seguindo aqueles critérios da Clínica Mayo, que foram publicados recentemente. Se o QT está até 450 sem problema, entre 450 ficar de olho, mantendo um potássio acima de 4,4, um magnésio acima de 2, e acima de 500 suspende. Lembrando que a azitromicina é um macrolídeo que também pode dar arritmia. Em relação aos inibidores da ECA, nós seguimos as atuais diretrizes da Sociedade Europeia e Brasileira de Cardiologia de não mexer com essas medicações. Ok? Temos uma pergunta aqui que diz respeito, é o Bernardo Mazieri, que fala que vai internar um doente e precisa fazer uma cirurgia de urgência. Se faria uma tomografia de tórax e uma dosagem de PCR para operar esse doente. Qual é a segurança que ele tem para colocar esse doente no hospital e saber que não está operando um doente com Covid? A Marina, uma tomografia normal, hélio, um PCR normal, ajudaria, daria respaldo legal para essa cirurgia? Essa cirurgia de urgência é cirurgia de urgência. Perfeito. Agora, eu acho que cabe você, se ele quer saber se o paciente tem Covid, médico. Exato. Eu faria o PCR. Faria o PCR. Hélio? Concordo. O teste para isso é o PCR mesmo. Eu queria saber aqui se alguém tem alguma experiência. A frequência, deixa eu pegar aqui. São 40, já estamos com 53 mensagens, a gente não vai conseguir responder todas. A pergunta que eu vou deixar aqui é para o Alberto Chebabo. Um IgG positivo poderia ser utilizado como triagem populacional? Chebabo, está me ouvindo?
Sim. Quer dizer, essas pessoas que estão em GG positivo, assintomáticos, elas podem sair para trabalhar, já começa a liberar uma força de trabalho para o mercado? Pois é, então, a gente tem duas situações. Uma é que o IgG positivo, a gente tem alguns casos, a gente tem visto no laboratório e na clínica com PCR positivo e IgG positivo. Né? A gente ainda não sabe muito bem o que significa. Possivelmente é uma fase de transição onde o IgG está positivando e esse PCR ainda não negativou, mas provavelmente vai se negativar nos próximos dias. A outra questão é se esse IgG, se esse anticorpo, ele tem capacidade neutralizante. Isso também a gente ainda não sabe. Que ele vai ter proteção a longo prazo, a curto, médio, curto prazo, a gente não tem dúvida, porque senão a gente teria uma opção de gente, a gente teria a epidemia voltando em vários lugares que ela já passou, por exemplo, na China, né? Isso não está acontecendo. Então, significa que, pelo menos a curto prazo e a médio prazo, a gente vai ter uma imunidade protetora. Se essa imunidade vai ser a longo prazo ou não, a gente não tem nenhum longo prazo para a gente poder avaliar. Mas o mais importante é que nem sempre o IgG positivo significa uma imunidade plena. Né? A gente vai precisar... A gente não dosa... a gente não sabe em que nível de IgG a gente vai ter essa imunidade plena e nem se esse IgG tem capacidade neutralizante naquele momento. Então, a gente, assim, é muito difícil a gente inferir hoje, em cima dos dados laboratoriais, o que a gente pode fazer. Como alguém já perguntou aí, a gente tem pacientes que ficam 30, 40 dias sem IgG presente no sangue. Né? E são esses pacientes que podem reativar, que fazem reativação. Ou seja, a gente não tem reinfecção. O que a gente tem é reativação recidiva desse mesmo vírus. Em alguns casos, tem casos relatados na Coreia, na própria China, tal, de reativação e recidiva dessas pessoas que têm IgG negativo, né, por tempo longo. Né? Shabab, aproveita e responde aqui para a Cissa, que ela quer saber, um paciente que tem Covid há 20 dias, persiste com PCR positivo, IgG e IgM negativo. Como você vai orientar esse paciente? 20 dias depois do Covid, suave do nariz positivo, IgG e IgM negativo. Quando é que ela sai do isolamento? De quanto em quanto tempo você repete o exame? Então, essa é uma das nossas grandes dúvidas, né? O que significa um PCR positivo numa pessoa assintomática, já às vezes até mais de uma semana assintomática? Uma das coisas é que, diferente de micro-organismos que são DNA, o vírus, que é RNA, é muito difícil você pegar por exemplo, micobactéria tuberculose. Se você fazer um PCR no escarro, na secreção traqueal, num paciente em tratamento, aquele PCR pode ser um bacilo morto. Para vírus RNA, isso não existe. A gente tem muita RNase, muita enzima que destrói RNA nas secreções, na mucosa, e um RNA solto, não encapsulado, ele certamente seria destruído muito rapidamente. Então, o vírus está ali. Agora, a capacidade de infectividade desse vírus, a gente não sabe se ela existe ou não. Né? Então, uma das coisas que a gente está fazendo lá na FRJ, lá no laboratório Tanuri, é coletar seriadamente PCR, né, dos profissionais de saúde que foram positivos, e sangue, né, para a gente avaliar essa imunidade e o que significa esse PCR. Essa semana, a gente resolveu fazer um experimento que é pegar esse vírus, né, esse PCR, né, positivo, e semear isso em verocell, né, para a gente saber se esse vírus ele tem capacidade infectante, se ele vai crescer. A gente só vai ter essa resposta daqui a mais ou menos uns 5, 7 dias, porque isso demora, né, para o vírus crescer e tal, para a gente ver se esse vírus ele é infectivo ou não. Nesse momento, o que a gente tem recomendado se é uma pessoa não profissional de saúde que não está em atividade essencial, que ela seja mantida em isolamento. Nos profissionais de saúde, né, onde a gente eventualmente precisa que esse profissional retorne para a atividade, porque a gente está com muita dificuldade nos hospitais para ter esse profissional, a gente tem recomendado, se ele está há mais de 72 horas assintomático, mas mantém PCR positivo, que ele retorne utilizando máscara o tempo inteiro e que ele não possa ser escalado em atividade onde envolva atendimento do paciente imunodeprimido.
transplantado, imunodeprimido e tal, né? Pelo risco dessa pessoa ainda poder estar transmitindo. Mas a gente tem feito isso é uma conduta que já está bem definida, tanto no FDA, no CDC, quanto no protocolo do Ministério da Saúde, quanto no ECDC, né, que é o europeu, que é para o profissional de saúde, eventualmente, se você precisa que esse profissional retorne à atividade, ele retorna de máscara até que ele tenha um PCR negativo ou... Ok. Olha, eu queria, em primeiro lugar, agradecer a todos a apresentação, a Pantoja, Shebabo, Amarino, Michelen, Calisten, Hélio. Foi um evento espetacular. Nosso objetivo era fazer de 1 hora, nós passamos um pouquinho, eu peço desculpa a todos, estamos com 1h20,